Olá pessoal, estamos aqui mais uma semana, mais um vídeo de passo a passo para vocês e hoje é um vídeo que para mim é muito interessante, porque hoje eu vou tratar juntamente com vocês aqui de um assunto maravilhoso dentro da colorimetria que realmente nos dá um norte aí do que deve ser feito em algumas situações. Bom, nós sabemos que, se formos falar ainda das tendências para esse ano de 2017, nós sabemos que os tons acobreados, marrons acobreados, estão super em alta, estão super na moda mesmo. Vale a pena você construir essa cor aí para sua cliente no seu salão. Porém, existem algumas referências que nós devemos sim respeitar dentro da colorimetria para alcançarmos essa cor, primeiro, com fidelidade, segundo, com durabilidade. É claro, a cliente que faz uma coloração hoje no salão, ela quer sim ter uma durabilidade maior. E não adianta, gente, nós trabalharmos apenas focando num produto de qualidade. Produto de qualidade é extremamente importante, mas nós devemos sim focar nos assuntos da colorimetria que vão nos dar essa oportunidade de ter esse cabelo num tom mais fiel ao que nós aplicamos e, é claro, também na questão de durabilidade da cor. Principalmente quando se trata de tons avermelhados. Sabemos que as cores quentes, elas têm essa tendência de acontecer sim um desbotamento mais rápido do que as cores frias. Mas existem algumas regrinhas, eu falo que não são dicas, são regrinhas mesmo dentro da colorimetria que você como profissional pode seguir para alcançar o seu objetivo, que é uma cor perfeita, um cobre, um marrom, um vermelho perfeito e com durabilidade também. Então eu vou aproveitar a minha modelo de hoje, que é uma modelo muito especial, uma grande amiga, que veio aqui hoje para ser assim, a modelo exclusiva para esse assunto, que é o assunto fundo de clareamento, que nós vamos tratar hoje. E o cabelo da minha modelo, que eu vou mostrar já já para vocês, está loiro. Um loiro que foi adquirido através de mechas, muitas mechas, já está com uma raiz crescida, vocês vão ver, mas que ela tem o desejo de deixar o seu cabelo nesse tom da moda, super tendência agora em 2017, que é os tons mais acobreados. Bom, sendo assim, nós sabemos que toda cor que ela é aplicada no cabelo, ela vai misturar com o fundo de clareamento, isso é fato. Como o cabelo está numa altura de 8, um fundo mais amarelo, se nós aplicarmos um tom avermelhado ou acobreado, vai dar um fundo muito laranja. E o que mais vai prejudicar esse procedimento vai ser justamente o desbotamento. Então, nesses casos, quando você tiver, vou dar já esse exemplo, quando você tiver uma cliente com cabelo loiro que queira escurecer, existe uma regrinha básica, ok? Se ela quer escurecer esse cabelo, e vamos pensar assim que ela esteja com o cabelo numa altura de 10. Se ela quer simplesmente escurecer, baixar aí 2 tons, até 2 tons, nós até podemos ir direto, desde que não seja uma cor quente. Mas se tratando de uma cor quente, nós precisamos fazer sempre um fundo de escurecimento, que é conhecido também como pré-pigmentação. Porém, eu ainda preciso ressaltar, é claro, a maneira correta de nós trabalharmos essa pré-pigmentação. Existem alguns procedimentos que são ensinados até os dias de hoje e que infelizmente não nos trazem um bom resultado. Eu vou citar alguns. Por exemplo, algumas pessoas ensinam a fazer pré-pigmentação, fundo de escurecimento, para um caso como esse, utilizando apenas a coloração. Ou seja, ensinam a aplicar a coloração pura, sem oxidante no cabelo, deixar agir por alguns minutos e depois aplicar a cor desejada. Ponto. Um outro procedimento que é ensinado também é pegar a coloração, misturar com água potável, ok? Aplicar no cabelo, deixar por alguns minutos e depois aplicar a cor desejada. Vamos pensar assim, o que eu quero nesse procedimento é justamente o quê? Depositar pigmento nesse cabelo para criar uma base, para criar um fundo, para depois aplicar a cor desejada e essa cor ter sim durabilidade e fidelidade na cor. Então, se eu quero que esses pigmentos venham realmente se fixar nesse fio para criar essa base, eu preciso que esses pigmentos sejam revelados. E aí vamos pensar comigo assim, o que é que revela o pigmento da coloração? Pensa um pouquinho aí. O grande revelador aí dos pigmentos da coloração é justamente o peróxido de hidrogênio. É ele que libera oxigênio dentro do fio, juntamente com a coloração, para fazer assim a revelação desses pigmentos. E quando eu faço essa aplicação da coloração pura, sozinha, eu não estou oxidando esses pigmentos. Quando eu faço essa mistura da coloração com água, eu também não tenho oxigênio suficiente ali para revelar esses pigmentos.
automaticamente não vai me auxiliar a ter uma durabilidade, não vai me auxiliar a ter uma fixação desses pigmentos que precisam sim servir como base para depois aplicar a cor desejada. Então, o procedimento correto, né, de nós trabalharmos aí um fundo de escurecimento, uma pré-pigmentação, é justamente misturar a coloração com o oxidante de baixa volumagem. E nós devemos também saber direcionar, né, qual a coloração vai ser utilizada. Temos que tomar um cuidado para não escurecer, né, não fechar demais na hora da pré-pigmentação, na hora desse fundo de escurecimento, para não alterar a cor desejada. Então eu vou aproveitar esse momento todo que nós vamos passar juntos aqui nesse vídeo para dar altas dicas para vocês do que vocês devem utilizar. E para isso, não há maneira melhor, né, senão a gente conhecer aqui a nossa modelo para você saber exatamente como direcionar o trabalho através das dicas que eu vou dar para vocês, ok? Vamos conhecer nossa modelo? Bom, pessoal, agora que você já viu aí as fotos do antes da Tati, tá aqui, ó, o cabelo dela, que é um cabelo que já passou por vários procedimentos de mechas, como a gente pode ver. As pontas já estão até mesmo, né, praticamente 100% loiras. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó. O fundo de raiz da Tati, gente, é um fundo 5, tá vendo? A raiz dela natural é um 5, já tem um crescimento aqui, ó, de 4, 5 centímetros, ok? E o restante está 100% loiro. E nesse caso aqui nós vamos fazer, né, o fundo de escurecimento, a pré-pigmentação, ok? Principalmente, né, focando aqui a parte que está mais clara, ok? A intenção aqui não é modificar o tom de raiz dela nesse primeiro momento. A intenção aqui é nós criarmos uma base, um fundo, para essa parte que está mais clara, para essa parte que está loira. E aqui nós temos também algumas mechas em altura de 8, outras até mesmo em altura de 10. E é por isso que nós não podemos correr o risco de aplicar a coloração diretamente aqui. Qualquer tom quente, qualquer tom avermelhado, acobreado que eu colocar aqui em cima diretamente, por mais que seja uma coloração de qualidade, por mais que eu faça a aplicação corretamente, deixe o tempo de pausa correto também, ok? Mesmo sendo um cabelo bem tratado, essa coloração tem sim a tendência a ir desbotando com mais facilidade. Por quê? Porque eu preciso criar um fundo para esse cabelo. Um fundo de escurecimento para que essa cor venha a ter mais durabilidade e também fidelidade na cor escolhida. Então, nesse caso aqui, é necessário nós fazermos primeiro essa pré-pigmentação, esse fundo de escurecimento para criar essa base. E como eu já falei com vocês, existem alguns procedimentos que são ensinados, infelizmente, até o dia de hoje, mas que não nos trazem um resultado positivo. Então, a maneira correta de nós trabalharmos aqui é justamente o quê? Primeiro, direcionarmos a cor que vai ser utilizada para esse fundo de escurecimento. Como eu disse, nós não devemos, né, fechar demais, escurecer demais na hora do fundo de escurecimento, ok? E uma outra questão também que eu quero abordar é a seguinte: se você vai colocar aqui depois uma cor mais quente, uma nuance mais quente, independente de ser cobre, vermelho, marrom, tá? Se é uma nuance mais quente, nós não devemos também fazer esse fundo de escurecimento com cores frias, ok? Vou dar um exemplo. Ah, eu posso fazer esse fundo de escurecimento com 7.1? Não, não deve fazer com 7.1, senão depois a gente não consegue esquentar esse cabelo, né, com essa cor quente, com essa nuance quente que vai ser utilizada após, né, a pré-pigmentação. Então, o ideal, se você vai fazer uma cor quente, é sim trabalhar com um fundo mais quente também. Neste caso aqui especificamente, eu vou criar aqui um fundo de escurecimento, digamos que mais equilibrado, ou seja, eu não vou esquentar demais, não vou colocar um fundo muito quente. Eu poderia sim, caso a Tati quisesse um vermelho maravilhoso, um vermelho super vivo, eu poderia fazer aqui esse fundo de escurecimento somente com 7.4. Seria maravilhoso, um fundo laranja, para depois colocar o vermelho, gente, é perfeito. Ok? Mas, como eu quero aqui um fundo acobreado depois, como eu quero, né, uma cor mais acobreada, que vai sim ter a presença do vermelho, a presença do cobre, mas que na luz do sol, o desejo dela não é que reflita tanto esse tom avermelhado. Então, é um cobre mais natural que nós vamos criar aqui para ela após, né, esse primeiro procedimento. Então, eu fiz a escolha aqui de duas cores que eu vou mostrar para vocês agora, que eu vou misturar em partes iguais para ser feito o fundo de escurecimento. Que vai ser exatamente aqui, ó, o 7.3 e o 7.4. Essas duas cores eu vou misturar em partes iguais, vou acrescentar OX 10 volumes, ok? Já vou deixar até aqui na legenda para você
para você anotar tudo direitinho aí, ó, essas dicas. Então, 7.3 mais o 7.4, vou utilizar com a X de 10 volumes, ok? Vou aplicar em toda a parte do cabelo dela que está clara, ou seja, eu vou só preservar essa raiz e aplicar o restante em toda a mecha, ok? Então, vou aplicar em todo o cabelo essa mistura, vou deixar agir por 15 minutos e depois vou enxaguar esse cabelo para proceder aí, né, para o procedimento da coloração. E antes da coloração, é claro, eu vou mostrar para vocês a cor que ficou esse fundo também. Então, continua acompanhando aí, eu vou agora preparar a coloração e aplicar em todo o cabelo, preservando apenas a raiz, aplicando em toda a extensão do fio, 7.3 mais 7.4 com a X de 10. E vamos deixar por 15 minutos. That's how it is and that's how it goes. Bom, pessoal, aqui já foi feita, né, a lavagem do cabelo da Tati após somente, né, a pré-pigmentação, o fundo de escurecimento. Aí eu quero mostrar para vocês, antes de fazer a aplicação, o tom, né, que nós alcançamos nesse fundo, que é o fundo ideal para nós aplicarmos aqui uma cor acobreada, um marrom acobreado ou até mesmo um vermelho. Nós também poderíamos utilizar esse mesmo fundo, tá? Se você quisesse um vermelho um pouco mais vivo, eu usaria aqui somente o 7.4. E aqui eu usei, nesse fundo de escurecimento, como a gente já passou aí pra vocês, né? O 7.4 com o 7.3, ok? Vou até colocar um pouquinho mais de luz aqui pra vocês, pra conseguir ver ainda melhor. Olha só. 7.4 com 7.3, alcançamos esse fundo de escurecimento no cabelo da Tati, que estava, né, em altura de 9 para 10, as pontas, sendo que na raiz eu não apliquei nenhuma coloração. Agora nós vamos fazer uma mistura aqui de 3 tons para alcançar esse cobre, que é um cobre muito natural, que é um cobre um pouco mais fechado, né, pra gente aplicar aqui em cima desse fundo. As cores que eu vou utilizar, eu vou colocar aqui agora na legenda para vocês acompanharem, ok? Eu vou, na verdade, fazer uma mistura de 3 tons. Eu vou usar aqui o 7.7, eu vou usar também o 7.4 e vou usar o 6.66, que é um fundo avermelhado um pouco mais fechado. Esse fundo avermelhado mais fechado, ele vai dar aquele tom muito brilhante, né, do fundo vermelho, porém, na luz do sol, ele não vai sobressair. Nós teremos sim, né, a presença aí do fundo laranja, o fundo vermelho, para dar esse cobre maravilhoso, porém, né, na luz do sol não vai ficar aquele vermelho vivo, não. Ele vai sobressair muito mais o fundo marrom acobreado, ok? Então, essa vai ser a mistura, vou repetir para vocês. 7.7, 7.4 e 6.66, tá aqui na legenda para vocês. Detalhe, vou utilizar o X de 10 volumes nessa mistura pra gente fazer a aplicação, ok? Bom, vou começar a fazer a aplicação aqui. E detalhe, como eu disse, eu estou trabalhando com o X de 10 volumes, ok? Nessa mistura. E eu vou aplicar de raiz as pontas,
certo? Eu não vou preservar a raiz agora mais, porque eu quero sim promover um leve clareamento nessa raiz também. Bom, alguns de vocês podem pensar assim, mas Gabriela, você vai fazer a aplicação com 10 volumes na raiz, né? Você passou que a raiz da Tati é um tom 5, né? Altura de 5, e você está trabalhando com 10 volumes? Exatamente. Nós temos que pensar o seguinte, 10 volumes, quando utilizado numa coloração, em algumas situações é utilizado apenas para depositar o pigmento, para a gente conseguir, né, a fixação do pigmento. Porém, tudo depende de onde nós aplicamos e quanto tempo nós deixamos. Isso influencia muito. Por quê? Como eu estou aplicando na raiz, eu tenho aqui o calor natural do couro cabeludo. Automaticamente, esse calor já me auxilia, né, num clareamento maior. Então, se eu entrasse aqui, por exemplo, com o OX de 20, eu poderia correr o risco, aliás, o sério risco, de ter uma raiz um pouco mais clara do que as pontas. Então, esse é um cuidado, né, uma observação que a gente tem que fazer sim, sempre, ok? Por exemplo, aqui, eu sei que essa coloração vai ficar agindo cerca de 45 minutos a 1 hora, ok? Para ver total fixação, né, e durabilidade, eu tenho que deixar esse tempo. Automaticamente, esse tempo no contato com a raiz, sendo uma raiz natural, 100% natural, pode acontecer dela clarear mais de um tom. Então, esse, né, é o diagnóstico que nós devemos fazer. Nesse caso especificamente, estou trabalhando com 10 volumes e vai me dar uma raiz, né, bem uniforme em relação às pontas, ok? Então, fica essa dica aí para vocês. Na hora de escolher o oxidante, eu sempre falo, né, que o oxidante é ele que manda na coloração. Então, se você não tiver esse discernimento para escolher o oxidante correto, não vou nem dizer o ideal não, o correto, você pode, né, ter sim uma alteração no resultado final. Então, aqui estou trabalhando com 10 volumes, ok? E a proporção, como eu já mostrei para vocês aí, né, houve sim uma escolha de proporção maior em determinada cor. Então eu trabalhei aqui um pouco mais com o 7.4 para dar o fundo acobreado e acrescentei aí o 7.7 e o 6.66, né, em proporções diferentes, como eu já coloquei aqui na legenda para vocês. Pra gente conseguir um tom que eu falo assim com sinceridade, é um tom personalizado, um tom exclusivo para Tati. Eu acho isso muito bacana a gente fazer isso com as nossas clientes, né? Criar cores personalizadas. Eu acho que toda mistura na cartela ela é válida, desde que você faça essa mistura com consciência. E aqui, é claro, a gente está fazendo uma mistura com consciência, porque eu vou ter uma base de marrom, que foi o 7.7, e vou ter sim a presença do cobre e do vermelho, mas numa intensidade menor, para não ficar uma cor muito viva na luz do sol, que é o desejo da nossa cliente. Então, faça avaliação do cabelo, faça avaliação do desejo da sua cliente, para então fazer a melhor mistura de cor, né, a ser escolhida aí para fazer a aplicação e chegar em resultados maravilhosos, principalmente nesses tons de cobre que estão aí, ó, super, mas super na moda mesmo, ok? Então vamos lá, vou aplicar aqui em todo o cabelo, toda a extensão, de raiz às pontas, certo? Em toda a cabeça, e vou deixar agir cerca de 45 minutos no tempo total, ok? De 45 minutos a 1 hora. Aí a gente pode observar se ele já fechou o suficiente, e aí sim, vamos fazer a lavagem desse cabelo para então vocês acompanharem aí o resultado final, que eu já estou curiosíssima também, né, para ver esse resultado final que vai ficar belíssimo esse cabelo, né, num tom super da moda, ok? Vamos seguir aqui na aplicação agora em todo o cabelo de raiz às pontas. E aqui estamos nós, né, com o resultado desse cabelo maravilhoso, gente, da Tati. Eu tô aqui, ó, apaixonada, né? Os tons quentes me encantam e esse cabelo, então, ficou assim, perfeito, no meu ponto de vista. Olha só, pessoal, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Olha que efeito maravilhoso, que cor maravilhosa, que tá super em alta, super na moda, né? Eu coloquei pra vocês aí já anteriormente, vou colocar um pouquinho mais de luz aqui, ó. Isso, assim. Coloquei para vocês anteriormente aí, né, o que eu utilizei aqui, que foi o 7.7 com o 7.4 e o 6.66. Já passei a proporção para vocês aí, tá? E espero que vocês tenham gostado do resultado e principalmente que tenham anotado as dicas que eu dei para vocês aí de colorimetria, falando sobre fundo de escurecimento, que são importantíssimas não só para a gente construir essa cor aqui, ó, maravilhosa, como também para manter essa cor, né?
com durabilidade, com fidelidade, isso que é o mais importante, né? A gente ter aí a satisfação da nossa cliente e, é claro, manter esse trabalho aí, ó, por bastante tempo. Então, espero ter contribuído com vocês, né, com essas informações e espero vocês no próximo vídeo semana que vem. Não deixe, gente, dar um like aí nesse vídeo, não deixe de compartilhar e principalmente se você não se inscreveu, se inscreve agora mesmo no canal. Tem vídeo novo toda semana e você não pode ficar de fora, ok? Um grande abraço a todos vocês que estão acompanhando o meu canal e até semana que vem!